Olá, caros alunos e alunas do curso técnico em Eletroeletrônica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. É um prazer estarmos juntos nessa caminhada em busca da qualificação profissional e conhecimento. Meu nome é Wilker, sou engenheiro eletricista, tecnólogo em informática e técnico em eletroeletrônica. Iremos trabalhar este módulo com a disciplina Eletrônica Digital 1. Nesta primeira videoaula, abordaremos o tópico 2, Sistemas de Numeração, e o tópico 3, Funções Lógicas e Portas Lógicas, que vocês poderão acompanhar em nosso caderno didático nas páginas 7 a 19. Porém, antes de começarmos com a nossa disciplina, precisamos entender o que é eletrônica digital e onde ela é aplicada em nosso dia a dia. A eletrônica digital está presente na grande maioria dos equipamentos e tecnologias recentes. É a base da informática, telecomunicações. Sua aplicação está em nosso cotidiano em aparelhos eletroeletrônicos, tais como celulares, computadores, tablets, dentre outros. A eletrônica digital é composta por dispositivos de transmissão ou processamento de informações em que as informações a serem transmitidas assumem apenas valores discretos, ou seja, apenas os valores 0 ou 1. Então, para uma melhor compreensão da nossa disciplina, façamos uma comparação entre dois tipos de eletrônica que veremos em nosso curso: a eletrônica analógica e a eletrônica digital. A eletrônica analógica pode ser representada por um sinal que pode variar infinitamente dentro de um limite de valores ou tempo. Em um sinal analógico, temos uma faixa superior e uma faixa inferior, e o sinal podendo assumir qualquer sinal, qualquer valor entre essas duas faixas, né? Podemos ter como exemplo de um sinal analógico a nossa voz, ou a variação da temperatura durante um dia, que pode assumir desde a menor temperatura até a máxima temperatura, tendo, porém, valores intermediários durante a menor e a maior temperatura. Já os sinais digitais não possuem uma variação infinita como os sinais analógicos. Eles apresentam somente dois valores possíveis, que são 0 ou 1. Um exemplo prático de sinais analógicos e digitais é aplicado em telefones celulares quando conversamos com um colega, onde temos um sinal analógico representado pela nossa voz sendo captada pelo aparelho celular. Logo a seguir, ocorre um processo de conversão para o sinal digital, onde essas informações serão transmitidas. O processo inverso ocorre na outra ponta, no telefone celular de nosso colega, onde temos a conversão do sinal de digital para analógico, ou seja, temos um sinal digital sendo convertido para voz. É isso mesmo, nós não possuímos a capacidade de entender a maior parte dos sinais digitais, sendo necessário torná-los compreensíveis através da conversão digital analógica. Nesse sentido, a fala está para o cérebro humano, assim como os sinais digitais representados pela linguagem de máquina está para os dispositivos digitais. Para concluir a nossa percepção sobre os dispositivos analógicos e digitais que estão à nossa volta, façamos um paralelo entre alguns equipamentos que evoluíram com o passar do tempo. O toca-discos, a câmera fotográfica de filme e a TV de tubos de raios catódicos representam os equipamentos analógicos. Com a evolução, os toca-discos foram substituídos por equipamentos digitais de música, tais como o CD, o Blu-ray, o MP3. A câmera fotográfica de filme passou a funcionar com cartões que armazenam as fotos em formato digital, e as televisões de raios catódicos
estão gradativamente sendo substituídas por telas de LED. Um sistema de numeração é caracterizado pela quantidade de algarismos utilizados para expressar um número. Cada sistema de numeração corresponde respectivamente a uma base numérica. Assim temos os sistemas decimal, que possui base 10 e faz uso de 10 símbolos para representar todas as quantidades. O sistema binário, que tem base 2 e é representado pelos símbolos 0 e 1. O sistema octal, que possui base 8 e utiliza os algarismos 0 a 7. E sistema hexadecimal, que possui base 16, para representar a quantidade, faz uso de números de 0 a 9 e as letras de A a F, que correspondem aos números 10 a 15. Vejamos alguns exemplos a seguir. Para representarmos o número 10 na base 10, temos 1 vezes 10 elevado a 1, que dará 10. E 0 vezes 10 elevado a 0, que dará 0. Essa soma representará o número 10 na base decimal. Outro exemplo, o número 298, onde temos 200 mais 90 mais 8, vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 2, mais 9 vezes 10 elevado a 1, mais 8 vezes 10 elevado a 0. A seguir, temos o sistema binário, que é composto de 2 dígitos, 0 e 1 na base 2, no qual o valor de cada dígito é nomeado de bit. Utilizando uma sequência de 2 algarismos, 0 e 1, para representar qualquer quantidade. Por exemplo, o número 10 na base 2 pode ser escrito da forma 1 vezes 2 elevado a 1 mais 0 vezes 2 elevado a 0, que daria 2. Já o número 1 na base 2 pode ser representado por 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 7, que daria 7. O caractere mais à esquerda é o bit mais significativo e o caractere mais à direita é o menos significativo. Já o sistema de numeração octal utiliza 8 algarismos, de 0 a 7, para formar representações dos números. Para este exemplo, temos o número 144 na base 8, onde temos do algarismo menos representativo para o mais representativo, 4 vezes 8 elevado a 0, mais 4 vezes 8 elevado a 1, mais 4 vezes 8 elevado a 2, representando o número 100 em decimal. De forma análoga, o sistema de numeração hexadecimal utiliza 16 dígitos, de 0 a 9 e de A a F, para formar as representações dos números. Conforme a tabela, podemos perceber que a partir do algarismo 9, a representação é feita através de letras, que possuem seus equivalentes decimal, ou seja, A é igual a 10, B é igual a 11, até F é igual a 15. A conversão de dados em informações, e estas novamente em dados, é uma parte tão importante em relação aos sistemas digitais que é necessário saber como a conversão ocorre para compreender o funcionamento dos dispositivos. Infelizmente, os dispositivos digitais, tais como os computadores, tablets, celulares, não usam nosso sistema de numeração digital, sendo, portanto, necessário fazer algumas conversões para a linguagem de máquina apropriada. Esta conversão ocorre, por exemplo, sempre que digitamos algo no teclado do computador, ou mesmo a partir de uma digitação em um smartphone. Dentre as principais conversões temos, por exemplo, a conversão decimal para outras bases. Para esta conversão,
precisamos dividir sucessivamente a parte inteira do número a ser convertido pelo número de base desejado, por exemplo, 2, 8 ou 16, até o último quociente inteiro, que será o bit mais significativo no nosso número convertido. Para a parte fracionária, é preciso multiplicar pelo número correspondente à base desejada, extrair do produto a parte inteira, que é o bit mais significativo, e multiplicar o restante novamente pelo número da base desejada. Repetir esta operação até que obtenha-se zero ou que chegue a uma repetição, que é uma dízima, né? Vejamos o exemplo. Para este exemplo, o número inteiro 67 passou por sucessivas divisões por 2, até o último quociente inteiro, ou seja, não fracionário. Como se observa, o número inteiro e decimal 67 foi representado pelo intervalo do último ao primeiro quociente. A conversão da parte fracionária do número 67 ocorreu por multiplicações sucessivas pela base 2, extraindo a parte inteira e multiplicando o resto novamente, até encontrar zero ou uma dízima periódica. Observem que a representação do número 67,625 na base 10 corresponde a 1,000001101 na base 2. Na conversão binário para octal, agrupa-se o número binário em conjuntos de 3 bits, e a cada conjunto representará um bit octal. De outra forma, para convertermos octal para binário, cada bit octal deverá ser convertido em seu respectivo binário, e todo conjunto representará a conversão. Observe essa conversão. Note que para esta conversão foram tomados conjuntos de 3 bits para a conversão. A conversão hexadecimal para binário ocorre de fórmula análoga ao octal, porém com agrupamento de 4 bits, ok? A conversão binário para hexadecimal também ocorre de fórmula análoga. Dando sequência ao conteúdo de nossa disciplina, trabalharemos agora com o tópico 2, funções e portas lógicas, que vocês também poderão acompanhar no ambiente virtual e caderno de curso. Antes, porém, precisamos introduzir o conceito de funções lógicas, bem como contextualizá-la na história. As funções lógicas tiveram sua primeira aparição no mundo através do matemático George Boole, que desenvolveu um sistema de análise lógica durante o século XIX. Logo a seguir, durante o século XX, o americano Claude Shannon aplicou a lógica de Boole para soluções de problemas com centrais telefônicas. Com os avanços tecnológicos, todos os equipamentos modernos na atualidade utilizam-se da álgebra desenvolvida por Boole. Na álgebra desenvolvida por Boole, somente 2 estados são permitidos, estado 0 e estado 1. O estado 0 representa um aparelho ou circuito desligado, chave desligada, enquanto o estado 1, aparelho ligado, circuito ligado, chave ligada. Deste modo, na álgebra de Boole, se temos uma situação representada por 0, uma situação contrária será representada por 1. Contudo, somente serão permitidos os valores lógicos 0 ou 1 para qualquer estado ou bloco lógico a ser abordado. Como exemplo da álgebra de Boole, tomemos como exemplo um circuito de lâmpadas. Para uma lâmpada que só pode estar acesa ou apagada, onde temos nossa entrada representada pela chave A e a nossa saída representada pela lâmpada L, temos as seguintes situações. A chave A pode estar aberta,
sendo que o A vai ser igual a 0. A chave A pode estar fechada, sendo que A vai ser igual a 1. A lâmpada pode estar apagada, sendo que a saída L estará em 0. Ou a lâmpada pode estar acesa, sendo a saída L igual a 1. Deste modo, trabalharemos neste momento as seguintes funções lógicas e portas lógicas. Citarei as portas lógicas em português e inglês. Então temos a porta lógica I, que em inglês é simbolizada por AND, a porta lógica OR, em inglês simbolizado por OR, a porta lógica NÃO, em inglês NOT, a porta não é, em inglês NAND, e a porta não OR, em inglês NOR. Começaremos com a primeira função lógica, a função AND. Começaremos com a primeira porta lógica, a função I. A função I executa a multiplicação booleana de duas ou mais variáveis. A sua saída é representada por S é igual a vezes B, onde lê-se A e B. Para duas variáveis, temos as seguintes possibilidades. 0 e 0 é igual a 0, 0 e 1 é igual a 0, 1 e 0 é igual a 0 e 1 e 1 é igual a 1. Para representar a função I, usamos um circuito que apresenta todas as situações possíveis de saídas e entradas. Posteriormente, registramos em uma tabela verdade, que tem a função de mostrar todos os estados de entrada e saída possíveis. Vejamos a análise da função I através de um circuito. Um circuito com duas chaves em série, representando as entradas e uma lâmpada, representando a saída. Para cada situação possível de entrada, temos uma saída. Aqui temos a tabela verdade, representando todas as situações possíveis. Seguindo esta linha de raciocínio, existem diversos circuitos denominados portas lógicas que possuem a função de representar as funções lógicas existentes. A porta lógica I é um circuito que executa a função lógica de mesmo nome. Neste caso, está representada por duas entradas e uma única saída. Observem pela tabela verdade que a porta I possui o mesmo comportamento da função lógica I, ou seja, a saída será 1 somente quando ambas as entradas forem 1. A função OR, representada pela porta lógica de mesmo nome, pode ser analisada de um circuito com chaves em paralelo, representando a entrada e uma lâmpada representando a saída. Para que a saída seja igual a 1, basta que somente uma das entradas seja igual a 1, conforme podemos observar na tabela verdade. A função NÃO, ou NOT, executa a negação de uma variável binária. Se a variável estiver em 0, o resultado da função é 1. Se a variável estiver 1, o resultado da função é 0. Essa função também é conhecida como inversora. Usando as mesmas convenções dos circuitos anteriores, quando a chave A está aberta, A é igual a 0, passará corrente pela lâmpada e ela acenderá, a saída sendo então igual a 1, S é igual a 1. Quando a chave A está fechada, A é igual a 1, a lâmpada estará em curto-circuito e não passará corrente por ela, ficando apagada, tendo assim S é igual a 0. Para representar a expressão não, adota-se a expressão S é igual a A barra, onde lê-se S é igual não A. A função não E é uma composição da função E com a função não. Neste caso, a saída da função E é invertida.
como podemos observar pela tabela verdade. A saída será zero se e somente se as n entradas forem iguais a 1. Nos demais casos, a saída será 1, fato que podemos comprovar com o circuito que representa essa função e sua respectiva porta lógica. Para o caso das duas chaves estarem fechadas, a lâmpada não acenderá, conforme discutido anteriormente na função não. A função e porta lógica não ou NOR em inglês é a composição da função ou com a função não, ou seja, para este caso, a saída da função ou é invertida. Para a porta não ou, como podemos observar através da tabela verdade, a saída será 1, se e somente se as n entradas forem iguais a 0. Nos demais casos, a saída será 0. Ok, chegamos ao final. Continuaremos com os nossos estudos através do ambiente virtual de aprendizagem e através do caderno didático do nosso curso. Agradeço a atenção de todos e até a próxima videoaula.